Olá, boa noite. É com muita alegria que eu venho através desse áudio compartilhar a minha história com vocês, mulheres lutadoras e vencedoras. Eu tenho 32 anos e no dia 17 de agosto de 2018 eu recebi alta e eu posso dizer com toda a alegria do mundo que hoje eu sou uma mulher curada. Eu não tenho mais vaginismo. Mas nem sempre foi assim. Eu me casei aos 21, eu e meu esposo, ambos virgem, porque viemos de uma... Tanto do evangelho, né, da igreja evangélica, que sempre foi muito rígido. Então, sexo antes do casamento, né, é visto ainda como pecado. As nossas famílias também ensinaram isso pra gente. E no meu caso não foi só a questão da igreja, não foi só essa parte da religião. Eu vim de um lar totalmente desestruturado, os pais separados. Meu pai foi preso quando eu tinha 4 anos de idade. Antes disso eu sofri abuso sexual de um desconhecido, que foi até minha casa para consertar a TV e disse para minha mãe que precisava de uma ferramenta, e no momento em que ele ficou sozinho comigo, aconteceu. Até então, mesmo sendo criança, tendo apenas 4 anos de idade, eu creio que foi Deus que me deu ali de alguma forma um discernimento, enfim, de saber que aquilo não era normal. E eu não entendi exatamente o que era, obviamente, até pela minha idade, mas futuramente isso causou um impacto muito grande na minha vida. Quando meu pai foi preso, eu mais uma vez me senti invadida, porque quando você vai visitar alguém que está preso, você é revistada, então um estranho, uma estranha toca o teu corpo. Por mais que seja apenas para fazer a revista, já havia acontecido ali uma ferida já tinha sido aberta. Então, mais uma vez, eu me senti exposta. E sempre escutando, ouvindo coisas pesadas da minha avó. Então, o sexo sempre foi visto como uma coisa muito nojenta, para falar a verdade. Então, na minha cabeça era assim: eu vou casar virgem e vou morrer virgem. Nem sabia o que era ser virgem, nem sabia, porque até então ninguém da minha família nunca sentou para conversar comigo sobre sexo. Mas na minha cabeça eu coloquei isso, né? Não usava chinelo, não usava blusa regata, porque eu achava que eu estava me expondo demais. Aos 12 anos, a minha mãe faleceu, quando eu tinha 12 anos. Então já foi um impacto também, mais um impacto muito grande na minha vida. E a minha mãe sempre foi muito presente. Presente no sentido de ser uma mãe extremamente carinhosa, de ser mãe, ser pai. Porém, por ser mãe e pai, ela cumprir os 2 papéis. Minha mãe trabalhava de segunda a segunda. Então, e a minha mãe ficou doente quando ela soube do câncer. Ela ficou viva por 6 meses. Então, foi um tempo também muito difícil. E eu fui criada pelos meus avós maternos, minha tia também por parte de mãe. E com o tempo parece que foi piorando. Eu ia crescendo e o fato de eu ter amizades, facilidades por ter mais amizade com meninos também, porque eu acho que, de certa forma, eu criei um bloqueio de não colocar minha feminilidade para fora também, essa questão de sempre usar roupas mais largas, porque eu falava, bom, agora eu tô escondida, tô protegida. Nesse tempo eu desenvolvi síndrome do pânico, depressão, tudo muito cedo. E só que nunca na minha vida eu imaginei que eu ia passar pelo que eu passei quando eu casei, né? Claro que aqui a gente não tem como expor tudo, mas eu acredito que a maioria das mulheres que passaram
por essa situação, que descobriram ter o vaginismo, as que ainda estão em tratamento, as que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o tratamento, mas talvez se identifique com tudo isso, uma educação muito rigorosa, né? Tanto em relação à religião, quanto dentro de casa mesmo. Então eu criei um bloqueio muito grande. Namorei antes do meu esposo, mas o meu namorado antes do meu esposo também era da igreja evangélica, cresceu também na igreja evangélica, então tinha o mesmo conceito. Eis que aos 19 anos eu conheço meu esposo. Obviamente a gente sentia as vontades, claro. Quando a gente se beijava, a gente se abraçava, sentia excitação. Mas a gente tinha isso na cabeça, não, né? Nós vamos casar virgem. Quando completamos 21 anos de idade, nos casamos, fomos para a lua de mel. E ali nós não conseguimos a penetração. Claro que a gente achou o quê? Né? Os dois são virgens, tem aquele receio, fica um na frente do outro. Então, até então, a gente achava que era normal aquilo acontecer. Voltamos da lua de mel e aquilo continuou. A minha depressão e a minha síndrome do pânico, elas vieram de uma forma muito mais intensa. Então, isso já causou um impacto muito maior, um bloqueio muito maior. E só de pensar em meu esposo querer me tocar já me causava aflição, porque eu falava, ele vai querer chegar nos finalmente e eu não vou conseguir. E até que nós tivemos a primeira discussão, em 6 meses de casamento, um dia que ele ficou muito bravo, muito chateado. Ele saiu, foi para casa da tia dele, eu fiquei em casa chorando. Então eu passei no ginecologista e ele falou, olha, o seu caso eu acredito que seja vaginismo, só que eu não tenho conhecimento, eu não tenho como te tratar. E eu falei, meu Deus, o que é vaginismo? Na época eu não tinha internet em casa, eu morava na Zona Leste, minha avó na Zona Sul, então eu aproveitei a oportunidade, uma vez por semana eu ia visitar minha avó, imprimi várias folhas que falavam a respeito do assunto e fui começando a compreender um pouco mais, né? Se hoje o vaginismo ele ainda é pouco falado, imagina naquela época, em 2007. Né? Então, só que eu totalmente imatura, o meu esposo também, os dois sem preparo nenhum. Já vim de uma história totalmente destruída, né? Então eu fiquei sem chão. Em 2011 nós nos separamos, ficamos 3 meses separados. Só que antes disso eu entrei de cabeça em todos os projetos da igreja, fui convidada para liderar vários departamentos da igreja, então eu ficava de segunda a segunda literalmente focada nos trabalhos da igreja, projetos. Tive uma banda durante esse tempo, então a gente viajava também bastante. Nós íamos para outras cidades. E era show, já começava de sexta, acontecia final de semana, meu esposo sempre ali comigo. Ele também entrou de cabeça em vários departamentos, vários ministérios da igreja. Assumimos responsabilidades assim, que a gente não dava conta, mas foi uma válvula de escape. Claro que isso foi nos afastando cada vez mais e as brigas aumentando. Eu me sentia totalmente inferior a qualquer mulher. Quantas vezes eu pedi a Deus, Senhor, por que eu não sou estuprada? E isso eu não pedi 1, 2, 3, 4 vezes. Eu passei anos pedindo isso, chorando. Pensei muitas vezes em acabar com essa dor. Eu pensava em sumir. Não era querer morrer na realidade, mas era aliviar essa dor. Eu agia como uma menina, porque eu não sabia o que era ser mulher. Desde os detalhes mínimos, que é comprar uma lingerie, me interessar pelo assunto, visitar um sex shop, conversar com outras mulheres a respeito do assunto sobre sexo, vida de casado, eu sempre fugia. Então me escondia também atrás de uma pessoa brincalhona, molecona.
mas aquilo me doía bastante. Em 2011 nós nos separamos e eu pedi pra gente voltar, e meu esposo, comprei uma lingerie, comprei um vinho também, que foi a indicação a sugestão de uma ginecologista, né, que disse que eu não tinha vaginismo, que era coisa da minha cabeça. No fim eu tomei o vinho, fiquei sonolenta e não aconteceu nada. Só voltamos, simplesmente não aconteceu nada. O tempo foi passando, a gente foi se afastando, já não acontecia mais nada, nem beijos, nem selinho, nada. E aí eu comecei a trabalhar e sempre que eu ouvia, formava aquela roda de mulheres casadas ou não casadas, mas que tinham uma vida sexual normal, aquilo já me causava uma frustração muito grande. Eu não conseguia parar em empregos, porque me dava um surto de 5 minutos e a minha vontade era de sair. Eu me identifiquei muito com uma imagem que eu vi uma vez, de um lobo que ia até o topo da montanha e começava a uivar. Eu falei, eu preciso disso, eu preciso gritar, eu preciso colocar pra fora. Nesse meio tempo, meu esposo decidiu contar pra minha sogra, que contou pra minha cunhada, que contou pro esposo dela, que um belo dia ele chegou em mim, o ex-marido da minha cunhada, e num tom de brincadeira e totalmente desrespeitoso: "E aí, não entra nada aí não?", apontando pra minha vagina. Aquilo me fez sentir... Eu já não me sentia mulher, aquilo já me fez sentir um lixo. Eu fiquei sem reação. Algumas pessoas da igreja já sabiam também, líderes da igreja, porque a gente também achava que poderia ser algo espiritual. E eu tinha uma mente muito assim... Eu era uma pessoa muito preconceituosa também. Eu achava que sexo tinha que ser uma coisa assim, muito... realmente é uma coisa bonita que acontece, é normal, é gostoso, mas eu tinha as minhas limitações, as minhas regras, mesmo sem ter uma vida sexual normal. Então eu tinha os meus tabus. Então eu acreditava muito que era só o espiritual. Então eu orava, eu pedia a Deus, eu virava a noite orando, chorando, jejuando. Nada contra a quem faz isso, eu creio em Deus, mas eu digo no desespero que a gente entra, sabe? Então eu comecei a frequentar uma psicóloga por livre e espontânea pressão da minha sogra e do meu esposo. Era totalmente desagradável, porque eu ia e tinha que prestar contas do que era falado lá dentro, do que eu falava e do que eu escutava, e eu era cobrada já de ter um resultado. Então minha sogra, ela forçava um pouco de me convidar para ir no sex shop com a minha cunhada, né? Então mais uma vez eu me senti exposta, né? E então assim, foram anos terríveis, anos tristes, de muitas decepções, muita tristeza. E até que eu tive a oportunidade, eu recebi um valor de uma empresa onde eu trabalhava, conheci a clínica da doutora Débora através da internet, entrei em contato e a princípio eu teria que fazer 10 sessões. Eu fiz só 9 sessões e abandonei a última, se eu não me engano, em 2014. Porque eu ainda, com as minhas limitações, né, eu não li o livro dela na época, eu ganhei o livro, eu não li, porque eu achava que aquilo era uma pornografia, tudo que dizia ali no livro, né? E eu não acreditava na minha cura, eu já tinha desistido, simplesmente não fui. Mais uma vez, eu e meu esposo nos afastando cada vez mais e mais. E agora, quando foi nesse ano, em maio, nós tivemos uma conversa e nós decidimos tentar dar uma chance de verdade para nós dois. Nesse tempo, nós nos envolvemos emocionalmente com outras pessoas. Isso também foi muito frustrante para nós dois. E eu conversei com a minha tia, que até então, a minha tia que me criou após o falecimento da minha mãe. Ela não sabia, eu nunca contei para ninguém da minha família.
Ela ficou muito chocada, ficou muito, muito triste, muito preocupada e falou: olha, você vai ligar agora. Você vai ligar agora e vai marcar uma reavaliação. Então eu falo que minha tia, ela foi a patrocinadora da minha felicidade. Ela foi uma bênção. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por tudo que ela fez por mim, porque eu não tenho esse valor. Eu falo para ela que eu vou pagar no que eu puder ajudar ela de coração, porque o que ela fez por mim, o que ela fez por nós, foi um gesto muito nobre. Dessa vez a doutora passou 6 sessões. No ano passado eu comecei a fazer terapia, então isso ajudou muito, porque eu já fui determinada dizendo que eu estava curada. E uma semana antes de eu voltar a fazer o tratamento com a doutora Débora, antes da reavaliação, eu e meu esposo tentamos no dia do aniversário dele, dia 8 de maio. Eu senti uma dor e um incômodo absurdo. Não foi gostoso, não foi legal, mas foi no desespero, porque o meu casamento realmente ele havia chegado ao fim. Então foi um desespero. No dia seguinte eu já não conseguia nada e ele olhava para mim e falava: tá vendo? Você já está sentindo dor. Então ele já chegou com aquele bloqueio, aquilo já me causou aquele bloqueio novamente. E aí uma semana depois eu comecei, fiz a reavaliação. Doutora Débora, como sempre, uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível, incrível mesmo. Fiquei super à vontade, fiz as 6 sessões, fazia os exercícios em casa com a prótese. E eu fui me sentindo mulher, conseguimos ter relação, sentimos prazer, gozamos. Li o livro dela novamente, hoje com uma outra cabeça, uma outra mente. Fui em sex shop, acompanho canais, assuntos relacionados à sexualidade, fiz massagem tântrica no meu esposo, ele fez em mim e foi muito gostoso. Não foi fácil e eu gostaria muito que de alguma forma esse depoimento ajudasse outras mulheres também. Gostaria que, para você que está tentando, para você que talvez por alguma razão, seja questão financeira ou não, por medo, não desista. Porque hoje eu olho assim, em uma das últimas consultas, eu falei para a doutora Débora, eu falei: doutora, sabe aquela sensação de você entrar dentro do ônibus, entrar no metrô, olhar para as mulheres do teu lado, para as pessoas, que seja homem, mulher, e falar: eu sou normal, não há dinheiro que pague. E dizer: eu não sou virgem, hoje eu consigo ter relação sem dor, sem incômodo e sentir prazer. Então hoje eu sou uma mulher realizada. Agradeço a doutora Débora Pádua, as meninas da recepção, toda a equipe, sempre muito educadas. É um ambiente extremamente seguro, onde eu me senti muito acolhida, muito respeitada. E o que eu tenho a dizer é isso: gratidão, gratidão. Mulheres, não desistam, sigam em frente no tratamento, porque existe cura. E eu sou mais uma curada do vaginismo.